Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou aqui de volta então para a gente seguir agora a segunda parte da nossa aula sobre litisconsórcio. Já teve aquele momento amor na aula, né? Declaração de amor para a Bruna. Me marca lá no Instagram, faz um post dessa aula, fala, olha que professor amoroso, que a Bruna fala, você fica gravando que nem um louco, você só quer saber desses teus alunos. Aí ela vai falar, pô, ele lembrou de mim nesse momento aí. Vamos lá, brincadeiras à parte, ausência da formação de litisconsórcio. Artigo que, não vou mentir para você, não cai com tanta frequência assim, mas é artigo importante, porque ele traz duas situações diferentes. Olha lá, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será... Gente, ele está falando da sentença de mérito naquela situação que não há contraditório integrado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer em que não houve a formação de litisconsórcio necessário, quando ele era obrigado a ser formado. Então o litisconsórcio tinha que ter sido formado, não foi formado. Mas por que ele fala integração do contraditório? No sentido de deixar íntegro, no sentido de deixar completo, no sentido de trazer todo mundo que tinha que estar nesse processo. Então o litisconsórcio era necessário, eu tinha que ter todo mundo lá, e não tá. E aí o que acontece? Olha lá. Ela será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Então se o litisconsórcio tinha que ser, ele era unitário, a decisão será nula. Olha aqui, ó, NU do contra aqui, ó, unitário, tá? E ineficaz nos outros casos apenas para os que não foram citados. No caso do litisconsórcio, simples, tá? Macetinho idiota, mas ó, aqui, ó, aqui tem um in, claro, é com M, mas ajuda a lembrar um pouquinho, tá? Dá um exemplo de cada? Sim. Se eu entro com uma ação de anulação de casamento só contra o Guilherme e não trago a Bruna para o processo, a sentença é nula. Por quê? Porque se eu disser que vale para o Guilherme, vai valer para a Bruna, porque a sentença tem que ser igual para todos, então ela é nula. Agora, ineficaz quando o litisconsórcio é simples. Vamos pegar aqui, ó, aquele exemplo lá que eu trouxe para vocês. Vamos imaginar que eu entro com a ação de uso capião contra o A, trago o B para o processo, mas não trago todo esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal eu acabo excluindo. O que vai acontecer? Ela é válida? Ela é válida para o A e para o B. E se o restante quiser discutir a questão? Vai poder. Por exemplo, vai que o C vem e diz, essa área na real não é tua. Ele pode discutir? Pode, porque ele não foi chamado para o processo. Vai que a união não é chamada para o processo? Pode discutir? Pode. É claro que nessas situações em que o litisconsórcio é necessário, tá? A lei vai dizer, tá? A lei vai dizer, depois a gente vai falar sobre isso, mas que o juiz deve trazer as partes do processo, deve intimar o autor para dizer, autor, traz o pessoal para o processo aí, senão eu vou extinguir esse negócio sem resolução do mérito. Só que muitas vezes acontece o quê? O juiz não vê isso e o processo passa e é dada uma sentença. Então o código pensou, e se tiver uma sentença, num caso em que deveria ter sido formado o litisconsórcio, o que acontece? Bom, se a decisão tinha que ser igual para todos os litisconsórcios, a decisão é nula. Se a decisão não precisava ser igual, ou seja, se era um litisconsórcio simples, ela é ineficaz para quem não participou do processo. Beleza? Para a gente já ir se encaminhando, litisconsórcio multitudinário. Eu sempre gosto de destacar isso aqui, ó. Multi, o D, o A e o O, tá? É um macete idiota do professor, multidão, tá? Gente, o litisconsórcio multitudinário é aquele em que há uma multidão, é aquele em que há uma grande quantidade de litigantes no polo ativo, mas que não precisaria existir. Vou dar um exemplo. Imagine que um banco esteja cobrando uma fatura, ou melhor, dentro da fatura do cartão lá de crédito, sei lá, uma operadora de cartão, esteja cobrando lá
R$ 8,90 de você por mês de um seguro que você nunca pediu na sua vida. Aí um advogado percebe isso e fala, pô, isso aqui é uma ação boa, ó. Faz 5 meses que estão cobrando, ele fala, mas R$ 8,00, R$ 40, não vale a pena uma ação dessa? Aí ele conversa com um amigo dele, mesma coisa. Todo mundo sendo cobrado. Ele fala, opa, R$ 40 não vale a pena. Mas se eu reunir um grupo de 10 pessoas, esses 40 já viram 400. Se eu reunir um grupo de 1.000 pessoas, esse 40 vai virar 4.000. Se eu reunir, e assim por diante, né? E assim por diante. Aí ele fala, pô, que tal eu fazer uma ação, todo mundo está sendo cobrado R$ 40 a mais, né? 8 vezes 5, R$ 8,00 por 5 meses. Reúne 1.000 pessoas, R$ 40.000. Uma ação boa. O que ele faz? Uma inicial em que existem 1.000 autores contra esse banco. Eu posso fazer um litisconsórcio desse? Em princípio eu posso, não tem problema. Não há limitação legal do número de litisconsortes. A lei não diz que pode ter 10, que pode ter 5, que pode ter 3, que pode ter 1.000. Não, a lei diz que você pode formar, tá? Só que aí o juiz recebe e fala, porra, 1.000, cara, tá louco? Só de procuração eu tenho 1.000 páginas. Só de qualificação das partes na inicial eu tenho quase 800 páginas. Nossa, isso é muita confusão. Isso pode prejudicar o réu na hora de se defender, porque ele vai ter que se defender desses 1.000 cobranças indevidas. Pode ser que ele esqueça por descuido de um. O que o juiz pode fazer? Ele pode limitar o número de litisconsortes. Olha o que diz a lei. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número. Vejam, nesse meu exemplo, os 1.000 entraram juntos com a ação, mas eles precisavam entrar em conjunto? Não, cada um podia ter entrado com uma ação. Foi uma opção deles, é facultativo. O que o juiz pode fazer? Gente, 1.000 não rola, mas 100 dá, 200 dá, 300 dá, 10 dá, não sei. Ele vai ter que dar uma decisão fundamentando e dizendo por que 1.000 causa muito tumulto. Ó, a lei vai dizer quando isso é comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Pô, nós vamos cumprir uma sentença que tem 1.000 interessados, isso vai demorar muito, vai atrapalhar. Ele pode limitar. Só que detalhe, essa limitação só pode ocorrer em relação ao litisconsórcio facultativo, ou seja, se é aquele obrigatório, se é aquele necessário, não pode. E segundo ponto, somente quanto ao número, não quanto ao litisconsórcio em si. Ele não pode chegar e dizer, olha, é o seguinte, não cabe não vou autorizar o litisconsórcio nesse caso. Nas hipóteses lá do 113, em que pode litisconsórcio, você pode fazer. O que ele pode no máximo é limitar. Ó, 1.000 não rola, mas 100 rola. 1.000 não rola, mas 20 rola. E justifica por quê, tá? Aí uma segunda regra que a gente tem é o seguinte, o requerimento de limitação, esse requerimento de limitação, ele acaba sendo feito pelo réu. O réu chega e fala assim, ô, seu juiz, 1.000 pessoas é muito difícil para eu me defender. Então o que a lei diz? Ele faz esse pedido para o juiz avaliar. E a partir do momento que ele faz esse pedido, interrompe-se o prazo para ele se manifestar ou se defender, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Pode ser que o juiz diga, ok, vamos limitar, vamos desmembrar. Ou diga, não, vai continuar com esses 1.000 mesmo. A partir do momento que ele é intimado dessa decisão, começa o prazo dele a contar de volta. Notem-se o seguinte, que a lei fala em interrupção. Então, o prazo tem o reinício, né? Reinicia do zero, tá bom? Então, cuidado com isso daí. Beleza? E para a gente fechar, o tal do regime do litisconsórcio. O que é o regime do litisconsórcio? Ele vai trazer uma regra que vai dizer para a gente como são considerados os litisconsortes. Como são considerados os litisconsortes?
Olha o que diz o 117. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos. Essa é a regra. Essa é a regra. Exceto no caso do litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar. Regra, vamos lá. Eu tenho uma ação do João contra Maria e Antônio. Gente, eles são partes autônomas. Maria se defendeu, vale para ela a defesa. Antônio se defendeu, vale para ele. E ponto final. Prazo para o recurso, cada um lá tem o seu prazo para se defender, para se recorrer. Se um deles abriu mão do prazo, não importa, o outro tem o prazo dele normal. Em princípio, são independentes. Agora, se o litisconsórcio é unitário, quer dizer que a decisão tem que ser uniforme, tem que ser a mesma para os dois. Aí não. Aí eu considero eles como se fosse uma coisa só. Só que aí, cuidado. Os atos que um realiza, professor, atingem o outro, depende. Se o ato que a parte fizer prejudicar, ser um ato prejudicial, não prejudica ela nem o outro, salvo se os dois concordarem com esse ato. Agora o ato que eu faço em meu benefício beneficia a outra parte. Exemplo, professor, eu vou lá no sistema do processo eletrônico, eu sou litisconsorte passivo unitário, eu e minha esposa. Eu vou lá e renuncio ao prazo de recurso. Renunciar, abrir mão do prazo de recurso é algo que me prejudica. Mas vai prejudicar a minha esposa também no litisconsórcio unitário? Só se ela concordar. Só se ela renunciar também. Senão não vale para ninguém essa renúncia. Mas por que não vale para ninguém? Porque se valer para você, como a decisão tem que ser igual, também vai ter que valer para ela. Mas é injusto ela ser prejudicada se ela não realizou o ato, concorda? Então eu vou lá e renuncio. Não vale para ninguém? Não, salvo se os dois concordarem. Opção 2. Eu vou lá e faço um recurso contra a sentença. A minha esposa deixa o prazo passar, professor. Ela perdeu o prazo para o recurso. Recurso você fez em seu benefício, para melhorar a sua situação no processo, certo? Como é para melhorar, o recurso também vai valer para ela. Então, se mudar a sentença em teu benefício, muda a sentença também em benefício dela. Então, lembrando, no litisconsórcio unitário, aquele em que as decisões para os litisconsortes, a decisão tem que ser a mesma para os dois, tá? Os atos prejudiciais não prejudicam ninguém, salvo se todos os litisconsortes concordarem com isso. Já os benéficos beneficiam a todos, tá? E para a gente fechar, a questão aqui do prazo em dobro, que está meio demodé, digamos assim, por quê? Isso daqui foi criado, tá lá no 229, tá? Ele já existe há muito tempo, não é coisa do novo código, só que ele foi pensado para processo físico. Em breve não vai mais existir processo físico, então eu não vou ter que me preocupar mais com isso. Mas a regra geral é a seguinte, em caso de litisconsórcio, não importa o tipo de litisconsórcio, simples, unitário, dane-se, não importa, tá? Se os litisconsortes estiverem representados por advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, e os autos forem físicos, o prazo é em dobro, para contestar, para recorrer e assim por diante. Agora, cuidado, muitas vezes em prova o que ele te faz? Ele conta um caso e no meio do caso fala a ação ajuizada tal que tramita de forma eletrônica e aí segue. Considerando que os réus são definidos por escritórios de advocacia diferentes. Opa, se são dois escritórios, provavelmente são dois advogados diferentes também. Terá prazo em dobro? Não, porque os autos são eletrônicos. Então, cuidado. A regra do prazo em dobro não se aplica para processos eletrônicos. Se o processo é físico, para que ela seja aplicada, então eu preciso de litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes. E olha que interessante a regra. Imagine lá que dois réus sejam defendidos por advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, e o processo seja físico. Prazo em dobro, beleza. Aí vem um réu, se defende, lá no prazo em dobro, 30 dias, e o outro não se defende mais, revel. Nesse caso, a partir dali, cessa a contagem do prazo em dobro para esse cara. Se tiver uma sentença contra ele, aí o prazo será simples.
Beleza? Isso tudo está no 229 do código. Eu, sinceramente, não me preocuparia com tantas nuances disso aqui. Eu só ficaria muito atento nessa questão dos autos eletrônicos, porque eles exploram muito isso em prova. Ele te conta um caso bem grande e no meio da narrativa lá ele fala: ah, o processo tem tramitação eletrônica. Aí ele segue, conta história, papapá, advogado tal. Aí lá depois fala: nesse caso, haverá contagem diferente do prazo. E aí você acaba embarcando na dele, tá? E uma informação adicional que não tem a ver com a aula, mas que normalmente é ensinada junto. Gente, o prazo em dobro para litisconsortes não existe no processo eletrônico. Beleza? Beleza. Mas cuidado, para a Fazenda Pública, para a Defensoria Pública e para o Ministério Público, o prazo dobrado existe inclusive em processos eletrônicos, ou seja, não há proibição, né? Não há nenhuma exclusão de prazo em dobro por ser processo eletrônico no caso de Fazenda Pública, Defensoria Pública ou Ministério Público. Beleza? Com isso, fechamos aqui o tema do litisconsórcio. Como eu disse para você, um tema que aparece muito em questões, então provavelmente nas aulas de questões aí você vai ver, você vai se deparar com questões que envolvam o tema do litisconsórcio. Tema bastante complexo, eu tentei ser bem objetivo para que você conseguisse compreender bem o núcleo, a essência do conteúdo, que é um conteúdo que aparece bastante em prova. É isso então, um grande abraço, bons estudos e até mais.